Olá, galera, tudo legal, tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse, né? A solicitação dos meus alunos que pediram a banca Funcerno, falar um pouquinho sobre essa banca e corrigir 10 questões. É uma banca interessante, ela trabalha de uma forma um pouquinho diferente, tá? Uma parte das questões de gramática são analíticas, vocês vão ver isso. A crase, a questão de crase analítica, a questão de concordância analítica, a questão de regência analítica, é bem interessante, tá? E alguns assuntos que eu reparei que eles cobram, discurso direto, indireto, tá? Indireto livre, né? Conjunções, muitas questões de conjunções, gente, muitas questões. Classes gramaticais, crase, regência, concordância. Engraçado que eu não encontrei questão de função sintática, não encontrei. Perguntando se é sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, adjunto... Não vi isso nas provas da Funcerno. Agora, de classe gramatical eu encontrei. Inclusive trouxe uma questão bastante interessante falando sobre a palavra onde, quando chegar a questão a gente fala. Sobre os aplicativos de língua, eu encontrei questões de concordância, regência, crase. Opa, que eu não coloquei aqui um assunto que eles cobram bastante. Pontuação. Acabei não colocando. Pontuação. Certo? Agora, uma coisa curiosa, eu não vi questão de colocação pronominal, não vi. Eu vi várias provas, eu vi umas 12 provas dessa banca, não vi questão de colocação pronominal. Ah, Rosenthal, então eu não estudo topologia pronominal? Eu estudaria. Tá legal? Eu estudaria, sem dúvida alguma. Né? Agora, eu acho que se cair questão de colocação pronominal, vai cair no mesmo estilo que eu tenho visto nas questões de concordância, regência, crase. Mas é uma questão analítica. É uma questão para você fazer uma análise do porquê que se usa o pronome aqui, com as questões que vocês vão ver aqui. Crase. Por que existe essa crase? Regência. Por que você está usando essa preposição? Concordância. Por que esse verbo está no plural? Basicamente é esse o tipo de cobrança que essa banca faz. Né? Pontuação. Por que você está usando essa vírgula? Então, assim, vi também questão de identificação de emprego correto e incorreto, de pontuação, de sinais, de, né, vírgulas e tal. Mas a maior parte das questões é realmente de análise. Tipologia pronominal, também questão de análise. Tá? Se o texto é narrativo, dissertativo, descritivo, qual é a característica e tal, por que é narrativo, por que é descritivo, e assim vai. Beleza? Então, é mais ou menos esse o perfil dessa banca. Vamos então para as questões que eu selecionei. Eu fui fazendo um caminho inverso, né? Em 2021 não houve nenhuma prova, em 2020 houve duas provas, aliás, para o mesmo, né? Funcerno, você vê que já é uma banca do Rio Grande do Norte, então os concursos são lá para a região, né? Para esse estado, certo? Se não me engano, em 2020 só houve concurso para esse município, né, do Agreste Potiguar. Aí você tem as provas de terceiro, né, provas de nível superior, provas de nível médio. Então são duas provas diferentes de português. Em 2019 já tem muito mais provas, 2018 também. 2021 não encontrei nenhuma prova. Bom, vamos lá, pessoal. A primeira questão logo é de discurso, se o discurso é direto ou indireto. Legal? Vamos lá. Os especialistas ponderam. O que significa ponderar? Ponderar é um daqueles verbos que eles chamam no latim de verbos dicende. Tá? É você falar, mas de uma forma pensada, de uma forma com calma, né? Fazendo um contraponto. Tá? Mas está naquela relação dos verbos que indicam que eles estão falando alguma coisa. Então, eles ponderam, eles dizem, eles avisam, eles esclarecem, eles explicam. Qualquer verbo que está nesse caminho de
apresentar o que o outro vai falar, tá? É o que eles chamam de verbo dicende, é o verbo de dizer. Certo? No entanto, que essa medida também pode gerar problemas ecológicos. E aí ele pergunta, né? Há nesse trecho uma citação direta ou indireta. O que é uma citação direta? Fulano disse, : Pedro, venha cá. Pedro, venha cá. Eu estou reproduzindo exatamente as palavras que o outro disse. Isso é uma citação direta, é um discurso direto. Não é o que acontece aqui. Eles ponderam, no entanto. Repare que esse no entanto aí está estabelecendo uma adversidade, uma oposição, alguma coisa que veio antes. Quem está falando isso no entanto, inclusive, não é o que os especialistas falam, é o próprio autor do texto. Então você vê que há uma adaptação da frase, e se há uma adaptação, se não é uma reprodução total, tá? É uma citação indireta. Uma coisa é falar, João disse, Pedro, venha cá. João mandou que Pedro viesse aqui. Quando eu falo João mandou que Pedro viesse aqui, as duas frases significam, os dois contextos significam a mesma coisa, só que um é discurso direto, reprodução total das palavras do João, e o outro não, há uma adaptação. Então aqui houve uma adaptação. Tá? Aqui houve uma adaptação na frase, inclusive com a inserção do no entanto. Então a citação é indireta, em que o autor não reproduz as palavras exatas da fonte citada, sim, não reproduz, ele adapta, e faz uso do verbo de dizer, que é o verbo dicende, né? Que no caso aqui é o ponderam. É essa a resposta. Questão número 2. Vamos lá. Por mais que a elevação do mar seja inevitável, há possíveis soluções. Embora, né? Olha lá, por mais que, mesmo que, ainda que, posto que, conquanto, embora. Então, embora a elevação do nível do mar seja inevitável, então vai haver a elevação do nível do mar? Vai. Mesmo assim, há possíveis soluções. Gente, por mais que, esse sinônimo de mesmo que, de embora, de ainda que, posto que, lembrando que posto que não significa porque, já que, visto que, posto que, sinônimo mesmo que. Então, o que nós temos aí? Nós temos duas orações, beleza. Agora, por mais que uma conjunção concessiva, estabelece uma ideia de concessão. Uma ideia, né, a ideia de concessão muito próxima da ideia de oposição. Então, vai haver a elevação do nível do mar? Vai. Isso vai ser ruim? Vai. Agora, ainda assim vai haver possíveis soluções. Então, há, digamos assim, uma ideia muito próxima à ideia de oposição, que é justamente a ideia de concessão. Então, é essa a resposta a duas orações, que a primeira é subordinada à segunda, e essa primeira é introduzida pela conjunção por mais que. Esta oração aqui, que é introduzida por mais que vai até inevitável, é uma oração subordinada adverbial. Por mais que não é uma conjunção concessiva, então a oração é subordinada adverbial concessiva. Beleza, galera? Maravilha. Então, questão número 2, letra D de dado. Questão número 3. Cara, eu acho até que eles facilitaram a vida de vocês nessa questão. Porque a pegadinha quase sempre relacionada ao onde, né, até, né, quando eu comecei a falar sobre essa banca, é colocar o onde como advérbio. Porque quase sempre onde é advérbio. Onde João mora? Onde é um advérbio de lugar nessa frase. Onde João mora. Certo? Se a frase fosse essa. Então, se a frase fosse simplesmente onde as praias são. Onde as praias são a principal atração.
Tá? Se eu fizer simplesmente essa pergunta, onde as praias são a principal atração, esse onde seria um advérbio. Tá? Então esse onde seria um advérbio nesta frase. Mas aqui não. Olha lá. No trecho a seguir, especialmente em comunidades mais pobres e dependentes do turismo, comunidades mais pobres e dependentes do turismo, nas quais as praias são a principal atração. Se eu substituo esse onde por nas quais, é porque esse onde é um pronome relativo. Sempre que eu substituo onde por no qual, na qual, nos quais, nas quais, é um pronome relativo. Por que eu falo até no qual, na qual, nos quais, nas quais? Porque o onde sempre vai engolir a preposição em. Sempre. Qualquer situação, mesmo sendo advérbio, vai engolir a preposição em. Por exemplo, aqui mesmo com advérbio, se eu substituir por que lugar, teria que ser em que lugar? Em que lugar as praias são a principal atração? Olha a preposição em. Então, onde sempre engole a preposição em. E aí você vai ter que observar quem é o antecedente desse onde. No caso aqui, como o antecedente é comunidades, são nessas comunidades em que as praias são a principal atração, tá? Por isso que eu escolhi as quais. Por que as quais? Porque comunidades é feminino e plural. As quais é feminino e plural. Então eu tenho a preposição em, mas as quais, o que deu nas quais. Então sempre que eu substituir, tá? Então, sempre que eu substituir onde por no qual, na qual, nos quais, nas quais, o onde é o pronome relativo. Se a frase fosse o bairro onde moro, seria o bairro no qual moro. Por quê? Porque o antecedente é bairro, que é masculino e singular. E outra coisa, você só pode usar onde se houver a ideia de lugar. Onde você mora, em que lugar você mora. E a mesma coisa, as praias são a principal atração. Onde? Em que lugar? Nessas comunidades. Então, onde, para ser pronome relativo, ele é um pronome relativo. É quando eu consigo substituir por no qual, na qual, nos quais, nas quais. Certo? Usou onde, em qualquer que seja a situação. O onde tem que dar a ideia de lugar, obviamente. Então, questão número 3, letra A. Questão número 4. É uma questão de regência, junto com o emprego do pronome relativo, que é interessante, né? Aqui, o pronome relativo. Que algo de que estamos muito necessitados. Tá? Aí ele pergunta por que a gente está usando essa preposição de. Gente, porque quem é necessitado é necessitado de alguma coisa. Então, é esse termo aqui que está exigindo a presença da preposição de. Tá? Se em vez de necessitados fosse acostumados, em vez de, olha lá, quem está acostumado com alguma coisa. Em vez de seria algo com que estamos muito acostumados. Então, vou botar aqui, algo com que estamos muito acostumados. Seria com. Mas como é necessitado pede, exige a presença da preposição de. Então, é esse termo que rege a preposição de. Então, ele não é regido. Quem é regido é o quê? Esse termo é que rege. Regido é a consequência. O outro é o valor agente, é ele que faz a coisa. Então, ele é o termo regente. Tá legal? Então, esse aqui é quem rege é regente. O elemento que sofre a ação do regente é o regido. Tá? Então, o regido é esse aqui, ó, de que. Então, como necessitado é o termo regente. Olha só aquilo que eu falei. É quase o tempo inteiro. Assim, a questão de regência. Por que você tem essa preposição de? Ah, porque o termo regente é necessitado. Então, é sempre
Questão analítica. Questão número 5. Olha que essa questão é muito bacaninha também. Sobre o emprego do portanto. Olha lá, mais uma questão envolvendo o quê? Conjunção. E aí, olha só que maldade. Você conhece conjunção. Você vem estudando conjunção há muito tempo. Você sabe que, portanto, é sinônimo de então, de logo, de portanto, de por conseguinte. Você sabe que a conjunção, portanto, é uma conjunção conclusiva. Então, ela não estabelece ideia de oposição. Você pode eliminar as alternativas B e D. Certo? Você não pode substituir de jeito nenhum, portanto, por no entanto. E a conjunção pois, ela pode ser conclusiva, né? Justamente quando o conector está deslocado, que é o caso dessa situação, desse contexto. A conjunção pois é sinônima de portanto, de então, de logo, de por conseguinte, quando o conector está deslocado, quando tem valor conclusivo. Só que aí nós temos duas alternativas, a A e a C. E a grande diferença entre a A e a C é a seguinte, é que na A ele diz que interrelaciona períodos, e na C que ele interrelaciona orações. Olha só que interessante essa questão. Vamos ler. Período significa a mesma coisa que frase. Legal? Então vamos lá. Tudo isso sem falar na satisfação e no bem-estar proporcionado pelo conhecimento adquirido e como esse conhecimento se transforma em memória cristalizada, que é a que temos como resultado da experiência. O livro e qualquer leitura comparável são, portanto, uma academia acessível e barata para a mente. Gente, essa conjunção, portanto, ela poderia estar aqui tranquilamente. Aliás, é a posição natural dessa conjunção. Essa conjunção, portanto, ela introduz uma conclusão acerca do que foi colocado na frase, no período anterior. Então, no período anterior, ele disse: tudo isso em falar na satisfação e no bem-estar proporcionado pelo conhecimento adquirido e como esse conhecimento se transforma em memória cristalizada, que é que temos como resultado a experiência da leitura, né? Logo, partindo dessa satisfação, né, e do bem-estar que o conhecimento traz para a pessoa, e como esse conhecimento se transforma em memória cristalizada, um resultado dessa experiência da leitura, é que o livro e qualquer leitura comparável são, portanto, uma academia acessível e barata para a mente. Sim. Então, isso aqui, essa conclusão que nós estamos introduzindo aqui, portanto, o livro e qualquer leitura comparável são uma academia acessível e barata para a mente, é uma conclusão para o que foi exposto no período, na frase anterior. Então, esse, portanto, não está ligando duas orações, está ligando duas frases. E a segunda frase é uma conclusão da primeira. Então, está ligando dois períodos, em que essa conjunção, portanto, estabelece uma relação de conclusão para o que foi exposto no primeiro período, no período anterior, no período antecedente. Então, está ligando frases, está ligando períodos e não orações. Uma coisa ainda interessante sobre a palavra portanto, certo? É que o portanto tanto pode vir aqui, conclusivo, portanto o livro e qualquer leitura comparável são uma academia, né? Como eu desloquei para o início do período, uma academia acessível e barata, certo? Maravilha. O pois tem essa característica. O pois só é sinônimo de portanto, de então, de logo, quando essa conjunção está deslocada. Se a conjunção, portanto, estivesse aqui no lugar natural dela, porque se o portanto está ligando o segundo período ao primeiro, a posição natural da conjunção, portanto, seria a primeira palavra aqui, seria a primeira palavra do segundo período. A posição natural é essa. Legal? Lógico que se ela está ligando dois períodos, ela teria que iniciar o segundo período para fazer a ligação ao primeiro período. Então, essa seria a posição natural. Nessa posição natural do portanto, você não consegue substituir por pois. Mas se você
né? Aqui você consegue substituir por conseguinte, por então, logo, o livro e qualquer leitura comparável são uma academia. Por conseguinte, o livro e qualquer leitura comparável são uma academia. Então, o livro e qualquer leitura comparável são uma academia. Mas você não consegue substituir por pois nessa posição. Pois o livro e qualquer... Não, você não consegue. O pois, quando está iniciando uma oração, vai significar porque, já que, visto que, vai introduzir uma ideia de causa ou de explicação. Agora, como a conjunção, portanto, está deslocada, ela veio parar, inclusive, entre o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, ou seja, saiu da posição natural, que seria a primeira palavra da segunda oração, e veio parar no meio, né, da oração mesmo, entre o verbo de ligação e o predicativo. Nessa posição em que a conjunção, portanto, aparece, ou seja, deslocada, aqui eu consigo substituir por pois. Como eu conseguiria também substituir por então? São, então, uma academia acessível. São, pois. São, então, são, por conseguinte, uma academia acessível. Então, na realidade, está ligando períodos e não orações. Tá? Se a frase fosse choveu muito, ponto e vírgula, não fui, portanto, a praia, a conjunção, portanto, está deslocada, eu consigo substituir por pois, não fui, pois, a praia. Se estivesse aqui, eu não conseguiria substituir. Choveu muito, portanto, não fui à praia. Eu poderia usar portanto, logo, então, por conseguinte, mas não conseguiria usar o pois. Mas aqui, gente, como? Olha lá, qual é a pontuação que eu estou usando? Ponto e vírgula. Ou seja, aqui eu tenho apenas um período com duas orações. Primeira, choveu muito. Segunda, não fui, portanto, à praia. Aqui, nesse caso, a conjunção, portanto, estaria interrelacionando orações e não períodos. Mas no caso anterior, tá? Olha lá, olha o ponto aqui. Isso aqui, eu fecho o primeiro período após a palavra experiência e começo um novo período no livro. Essa basicamente a diferença. Aqui estaria separando orações. É por isso que a resposta dessa questão é a letra A. Questão muito bacaninha. Questão meia dúzia. Agora sobre o emprego do que. A palavra que em destaque, vamos lá. Olha lá. E como esse conhecimento se transforma em memória cristalizada, a qual... Cara, se eu substituir o que por a qual, é porque esse aqui é um pronome relativo. Todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. Como esse pronome relativo é precedido de vírgula, eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então, é pronome relativo, introduz oração de valor adjetivo com função explicativa. É isso aí. Já é a letra A, a resposta. Maravilha. Questão número 7, olha lá, de tipologia textual. Gente, olha lá, a sequência narrativa. Depois do que ouvi e vi, meu vivo apetite pela vida eterna sofreu um grande abalo. Então, primeiro aconteceu uma coisa, ele viu e ouviu alguma coisa. E depois disso, né, na sequência, o apetite pela vida eterna sofreu um grande abalo e assim vai. Então pensei que um tirano algum poderia inventar uma morte, e aí ele vai contando uma historinha de fatos que vão sucedendo. Gente, qual é a grande diferença entre a descrição e a narração? A descrição é uma imagem congelada no tempo, é uma coisa que acontece num ponto do tempo. Tá? Eu até se menciono um exemplo interessante de texto descritivo, uma situação em que várias coisas acontecem ao mesmo tempo.
Por exemplo, houve uma questão descritiva que caiu muito tempo falando sobre São Paulo. Radiografia de uma cidade às 6 horas da tarde. As pessoas saem apressadas dos seus trabalhos, muitas entram nas filas dos transportes públicos, o engarrafamento é gigantesco, os motoristas desesperados buzinam loucamente seus automóveis, outros desistem e vão para os bares beberem esperando o trânsito desanuviar. Gente, como esses fatos todos acontecem ao mesmo tempo, é uma radiografia de uma cidade às 6 horas da tarde. Então, umas pessoas vão para às 6 horas da tarde, algumas pessoas vão para as filas do transporte público. Naquele mesmo momento, o trânsito está insuportável. Naquele mesmo momento, os motoristas estão buzinando violentamente. Naquele mesmo momento, muitas pessoas desistem de voltar para casa por causa do engarrafamento e vão para os bares. Então, como tudo isso acontece ao mesmo tempo, se você conseguir tirar uma fotografia, você consegue pegar toda essa gama de informações. Por quê? Porque tudo é simultâneo. Todas as coisas acontecem ao mesmo tempo. Isso é uma descrição. A narração é o contrário. A narração é uma sequência de fatos. Tanto é que, por exemplo, o Galvão Bueno. O Galvão Bueno é um narrador. O ponta direita pega a bola, dribla o lateral esquerdo, vai em linha de fundo, cruza o centroavante, cabeceia e o goleiro agarra. Se você tirasse uma fotografia, tá legal? Se você tirasse uma fotografia, o que iria acontecer? Você pegaria, por exemplo, o momento que o ponta direita estaria cruzando a bola. Mas você não pegaria toda a sequência de fatos. Você, não, por exemplo, não pegaria o momento em que o goleiro teria agarrado a bola. Então, com uma fotografia só, você não vai ser suficiente para pegar todas as informações. Então, você precisa muito mais do que uma fotografia. Você precisa de um filme. Isso é narração. E repare que os fatos não acontecem simultaneamente. Primeiro, eu ouvi alguma coisa, eu vi alguma coisa. Depois disso, tanto é que depois do que vi, eu vi, meu apetite pela vida eterna sofreu um grande abalo. Então, primeiro aconteceu uma coisa, eu ouvi e vi alguma coisa, e logo depois disso, meu apetite pela vida eterna sofreu um abalo. Então, os fatos não acontecem simultaneamente. Então, olha lá, o rei soube de tudo que se passara. Passara é pretérito mais perfeito. Ele soube. Primeiro eu passei por uma situação, depois o rei soube de tudo. Então, você vê que os fatos não acontecem simultaneamente. Então, o que nós temos aí? Sempre relação de anterioridade e posterioridade. São fatos que acontecem antes e depois. Fatos anteriores e fatos posteriores. Nós temos aí, inclusive, a palavra narrativa, ela já vem com a palavra sequência. Sequência significa exatamente isso. Que os fatos não são simultâneos, que os fatos vão se sucedendo. Tá? Então, isso é a característica da narração. Tá. Isso aqui seria uma característica da descrição. Questão número 8. Questão de pontuação. E como eu falei para vocês, também é uma questão analítica. A vírgula após a conjunção mais é uma exigência em qualquer situação que essa conjunção é empregada. Depois da conjunção mais é até raro haver vírgula. Mas sabe por que existe essa vírgula? Essa vírgula aqui não é por causa do mais, é por causa desse fragmento que está intercalado, por causa dessa intercalação. Se eu não tivesse essa intercalação, olha lá, falam coisas que cidadão cansado e aquado espera ouvir, mas repetem as mesmas práticas de combate à criminalidade. Se eu não tivesse esse elemento intercalado, eu não teria vírgula depois do mais. Seria mais, repetem, direto. Tá? Então dizer que vai haver sempre vírgula depois do mais, isso é um absurdo. Na realidade, o mais é para indicar a presença
perdão, a vírgula, na realidade não é a vírgula, as vírgulas. A vírgula que vem depois de mais e a vírgula que vem depois de anteriores, essas duas vírgulas isolam esse elemento intercalado que aparece entre o conector, entre a conjunção e a sequência da oração. Os travessões podem, sem prejuízo ao sentido, ser substituídos por vírgulas. Olha lá. E nessa esteira de violência, muitos políticos são eleitos. Infelizmente, exploram a bandeira da repressão com um discurso muitas vezes demagógico e sem profundidade. Gente, isso aqui é um aposto. O aposto pode estar isolado por travessões, pode estar isolado por vírgulas, pode estar isolado por parênteses. Então, é lógico que quando você usa travessões e parênteses, você chama mais atenção para o elemento, você destaca mais o elemento, porque são sinais de pontuação um pouco mais raros. Mas o emprego das vírgulas estaria perfeito e exerceria a mesma função de isolar o aposto. Então, podem, sim, com certeza, já é a resposta. A vírgula antes do pronome relativo que é uma exigência em qualquer situação em que esse pronome é empregado? Lógico que não. Quando você... Olha, primeiro, vamos lá. É esse caso aqui. É o único caso em que o que vem com a vírgula antes. Repetem as mesmas práticas de combate à criminalidade, tá? As mesmas práticas, as quais, por evidentes razões, não surtiram efeito. Então, essas práticas não surtiram efeito. Esse que eu substituo por as quais. É um pronome relativo. Todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. Se eu quiser dar a essa oração subordinada adjetiva um caráter explicativo, se eu quiser passar um valor de explicação, realmente eu coloco algum sinal de pontuação antes. Eu coloco a vírgula, tá? Poderia colocar o travessão, ou poderia abrir parêntese. Aí. Agora, se eu não quiser dar caráter explicativo, e se eu quiser dar caráter restritivo, eu não coloco pontuação nenhuma. Então a vírgula não é obrigatória. Dizer que em qualquer situação esse pronome, a vírgula é empregada antes do pronome, de jeito nenhum. Não é uma exigência, não. Se você quiser dar uma ideia de restrição, vem sem vírgula. Então vem sem vírgula. Por fim, letra D. Os travessões estão sendo empregados para intercalar oração. Não, o que caracteriza uma oração é a presença de um verbo. A exemplo das últimas eleições, cadê o verbo? Isso aqui é apenas um aposto, mas não formou uma oração porque não tem verbo. Então, a resposta é a letra B de bola. Questão número 9 é uma questão de regência. Aliás, é uma questão de crase, de regência, misturados. E, mais uma vez, olha lá, ele está pedindo a justificativa do emprego do acento grave. Certo? Então, você tem que ter uma atenção enorme, porque é analítica. Poderíamos assistir à queda. Gente, quem assiste, assiste a alguma coisa. O verbo assistir. No sentido de ver, de presenciar, ele é um verbo transitivo e indireto. É um verbo transitivo indireto, regendo a preposição a. Então, é esse verbo que rege a preposição a. Certo? Então, eu tenho a preposição a vinda do verbo. Deixa eu botar aqui. Então, eu tenho preposição a que vem do verbo, mais o artigo a, que esse a determina o substantivo queda. Então, olha lá. Pela exigência de artigo do termo regente, não. Na realidade, do termo regente vem a preposição. Então, é pela exigência de preposição do termo regente. Porque o termo regente é o verbo. É o verbo assistir.
Quem rege é a preposição, regido é a queda. Então você vê que a segunda questão que ele fala em regente e regido. Quem rege é quem pede a preposição. Quem é que está pedindo a preposição? É o verbo. Quem é que sofre? Quem é que complementa a ideia do assistir? É a queda. Se esse cara aqui complementa a ideia do verbo assistir, ele é o termo regido. Então, aqui é preposição e ao contrário, pela exigência do artigo a, do termo regido. Tá? Pela exigência de preposição do termo regente, beleza. Que é um nome, não, ao contrário, que é um verbo, que é o verbo assistir. Letra C. Pela exigência de artigo do termo regente, não, é pela exigência do artigo de preposição do termo regente, e o termo regente que não é nome, é verbo. É o verbo assistir. Pela exigência de preposição do termo regente, que é o verbo, beleza, que é o verbo assistir. E pela exigência de artigo do termo regido, que é um nome, que é um substantivo, que é o substantivo queda. Tá? Perfeito. É essa a resposta. Você vê, questão analítica. Tá? Lembrando que nome abrange duas classes gramaticais, substantivos e adjetivos. Para a gente concluir essa banca, eu acho que deu bem para vocês entenderem como é que essa banca trabalha. Questãozinha de concordância e, mais uma vez, analítica. Então, a palavra vem está acentuada por quê? Vamos lá. Todos os esforços médicos sanitários na história da humanidade vêm convergindo. Gente, quem é o sujeito de vem? É todos os esforços médicos sanitários na história da humanidade, cujo núcleo é esforços. Tá legal? O núcleo é esforços. Por isso que vem está com acento circunflexo. Por que está com acento circunflexo? Porque está no plural. Se o sujeito é todos os esforços médicos sanitários, núcleo é esforços, esforços está no plural, sujeito está no plural, o verbo vem no plural. Lembrando, vem sem acento é singular. Ele vem. Certo? E eles vêm com só e acento circunflexo. Aliás, esse acento circunflexo não caiu, hein? Caiu do verbo vir. Aqui é o verbo vir. Aqueles verbos que dobram o verbo vir, eles vêm o jogo, esse caso é que perdeu o acento. Agora do verbo vir não perdeu. Bom, vamos então fazer uma análise da questão. Letra A. Está acentuada por quê? Porque por concordar com o sujeito da oração história da humanidade. Não. O história da humanidade até faz parte do sujeito. Tá? Mas o núcleo é esforços. A palavra esforços tinha que aparecer no sujeito. O sujeito, na realidade, é todos os esforços médicos sanitários da história da humanidade e o núcleo é esforços. Então você vê que, inclusive, esse termo está no singular e o verbo vir está no plural. Por ser um monossílabo tônico terminado em M. A palavra bem é um monossílabo tônico terminado em M, não leva acento. A palavra quem é um monossílabo tônico terminado em M, não leva acento. Por que vem e leva acento? É um acento diferencial, é para distinguir da terceira do singular que não leva acento, para diferenciar a terceira do plural da terceira do singular. Então, por isso é que esse vem com acento. Não porque é monossílabo tônico terminado em em, e sim é um acento diferencial, para diferenciar eles vêm de ele vem. Por concordar com o sujeito da oração, todos os esforços médicos sanitários. Beleza, não está nem completo o sujeito, porque sujeito completo é todos os esforços médicos sanitários na história da humanidade e o núcleo esforços. Mas tá legal. Por ser um oxítono, o oxítono tem que ter pelo menos 2 sílabas. Né? Isso aqui, na realidade, é um monossílabo tônico. Mas não é nem por ser monossílabo tônico, como eu falei na letra B, que faz com que essa palavra seja acentuada. Então, isso aqui sequer é oxítono. Não. Sequer é oxítono. Então, o curioso é que também
Aí sim, eu tenho duas sílabas. Isso aqui é um oxítono terminado em "em", leva acento. Então também leva, mas bem não leva. Quem não leva, como a gente já viu. Monossílabo tônico terminado em "em", mas a quem leva. Isso ficou aquém do esperado. Aquém é oxítono terminado em "em". Por quê? Porque aí eu já tenho duas sílabas. Tá legal? Então, sequer a letra D, sequer é um oxítono. E na letra B de bola? Está errado porque o motivo da acentuação não é por ser monossílabo tônico terminado em "m", porque, como a gente acabou de ver, bem não leva acento. Quem não leva acento, sem não leva acento. E até mesmo ele vem não leva acento. Agora, eles vem e leva acento para distinguir de ele vem, do singular. Então, acento diferencial. Então, na realidade, a justificativa tá no plural, tá com acento no plural, para concordar com o seu sujeito que está no plural. E a resposta é a letra C. Valeu, galera. Foi bonitinho, foi bacaninha. Que maravilha, né? Eu acho que vocês conseguiram compreender bem aí o espírito dessa banca. Legal? Então, é isso aí. Não deixem de assistir as nossas lives às quintas-feiras. E também não abram mão de assistir, de me seguir lá no Instagram, né? Porque eu coloco questões diariamente no Instagram, por volta meio-dia e meia. E esses e-mails eu lanço um vídeo com a correção. Lembrando sempre que basta seguir @professor_Rosenthal. Valeu, galerinha! Grande abraço para todos. E na terça-feira que vem estaremos aqui com mais uma banca inédita. Grande abraço, pessoal.